na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Sejam bem-vindos a esta missa, vocês que se encontram aqui na nossa matriz Imaculado Coração de Maria e aquelas que nos acompanham através do Facebook da nossa paróquia. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja com todos vocês. De Cristo. Iniciemos a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a vocês que estão aqui na matriz, queiram assentar-se, eu vou anunciar as intenções desta missa. Queremos rezar pelos nossos paroquianos, familiares e amigos, para que Deus lhes dê saúde, coragem e alegrias. Rezaremos pelos doentes, de modo especial os doentes por coronavírus, para que recuperem a saúde. Por todos os que assistem os doentes, pelos familiares, paroquianos e amigos falecidos, para que estejam contemplando Deus no céu. Pelos familiares que choram a perda de seus entes queridos, por aqueles que participam desta missa através do Facebook e em suas intenções, pelas pessoas que pediram nossas preces, por todos os que rezam por nós e por aqueles pelos quais prometemos rezar. Vamos rezar pelos aniversariantes no dia de hoje, agradecendo a Deus o dom de suas vidas. Desde já, queremos rezar por aquele que será o novo bispo de Piracicaba. Não sabemos quem será e nem quando o Santo Padre, o Papa Francisco, vai nomeá-lo. Mas desde já pedimos que ele seja um bom pastor, que visite e anime as comunidades e o clero no seguimento de Jesus. Entre os doentes, queremos rezar por Francisco, por Genivaldo, Marjorie, Maurício, Priscila, Roberta e Teresa. E entre os falecidos, rezamos por Maria Tricânico Delbu, por José Civieiro e pelos diáconos, padres e bispos falecidos. O mês de agosto é o mês vocacional. E neste primeiro domingo, nós rezamos de modo especial por todos os ministros ordenados. Então, rezemos pelos diáconos, padres e o bispo da nossa diocese. E agora, então, vamos para o ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora do Imaculado Coração, de São José, de São João Maria Vianney, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora louvemos o Senhor nosso Deus, uno e trino, e neste primeiro domingo do mês vocacional,
de modo especial pelos diáconos, padres e bispos que passaram pelas nossas vidas, aquele que nos batizou, que fez a primeira Eucaristia, que escutou nossas confissões, quando estivemos doentes, e ungiu a nossa fronte, as nossas mãos, quando casamos, aquele que deu a bênção matrimonial, quando morreu alguém de nossa família, aquele que fez as orações. Então é tudo motivo de louvor e gratidão a Deus. Então rezemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos presentes aqui na nossa matriz Imaculado Coração de Maria e aquelas que nos acompanham através do Facebook. Neste 18º domingo do tempo comum, a primeira leitura e o Evangelho
vão falar para nós a respeito de alimento, a respeito de comida, a respeito de pão. A segunda leitura, entre as dificuldades que podem separar-nos do amor de Jesus, é também colocada a fome. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, foi um convite que Deus fez ao seu povo. Venham, minha gente, venham beber. Venham, minha gente, venham comer. Não se preocupe com dinheiro. Venham tomar vinho e leite sem nenhum pagamento. Então, a primeira leitura, todo mundo tem direito a bem se alimentar, a ter a água. E a água sem nenhum outro problema. E nós muitas vezes sabemos no nosso dia a dia que nós não dividimos o pão, que nós não dividimos a água. Ainda tem pessoas no mundo que morrem de sede, ainda tem pessoas no mundo que morrem de fome. E Deus faz um pacto eterno, um pacto para sempre com o seu povo. E Deus mantém o que promete. A palavra de Deus não volta atrás. Se Ele prometeu, nós sabemos que Ele cumpre. No Salmo, nós continuamos também falando a respeito de fome, de alimento. Vós abris a vossa mão e saciais, dai de comer aos vossos filhos. Deus é misericórdia, Deus é piedade, Deus é amor, é paciência, é compaixão. A ternura de Deus abraça a todos indistintamente. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo, na carta aos cidadãos de Roma, faz o questionamento: o que vai nos separar do amor de Cristo? E ele mesmo coloca tantas dificuldades: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Numa linguagem de hoje, o que pode nos separar do amor de Cristo? O desemprego? O coronavírus? E o próprio apóstolo dá a resposta: nada pode separar cada um de nós do amor de Cristo. Deus nos ama. Não há ninguém que nos ame mais do que o próprio Deus. Mesmo aquela pessoa que se sente a patinha feia, o patinho feio, para mim nada dá certo, as coisas para mim tudo dá errada, é porque não se sente amada por Deus. Deus nos ama, Deus quer o bem de todos nós. Se há desgraça, se há fome, se há sede, é porque nós, filhos e filhas de Deus, não sabemos repartir. Nós queremos acumular, e o que sobra na minha casa, o que sobra na sua casa, é o que está faltando na casa de tantos e tantas. O Evangelho mostrou para nós a multiplicação dos pães. Jesus quer retirar-se para um lugar deserto, mas a multidão vai atrás, e ele fica compadecido com a multidão, cura todos quantos foram atrás dele. Só que está entardecendo, os discípulos vão e falam: Jesus, escuta, manda esse pessoal embora, já está aí para anoitecer, eles não vão encontrar alimento para comprar. Daí o que Jesus fala? Não, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer para eles. Mas nós só temos, dizem os discípulos, 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala: tudo bem, pede para o povo sentar. Senta. Jesus pega o pão, pega o peixe, abençoa, e parte o pão e dá para os discípulos começar a distribuí-los. O texto não fala do peixe, mas também os peixes foram distribuídos. E o evangelista, ele faz questão de ressaltar:
E todos comeram e ficaram saciados, ficaram satisfeitos. E depois ele acrescenta: sobraram 12 cestos cheios e foram recolhidos, não foram desperdiçados. Nós muitas vezes, eu admiro, quando vai em alguns lugares e chega aquele que vai comer, pega o prato e faz aquela montanha. A gente sabe, a psicologia explica. Quando alguém pega e faz aquele prataço cheio, é que passou fome na infância. O pessoal não sabe, fica com medo que falte. Não, pega uma vez. Quer pegar mais? Pega a segunda. Mas não fica fazendo aquele prato assim enorme, para depois, o que é pior, deixar sobrando. Não pode ficar sobrando. Para que na minha casa sobra, se na casa do outro falta? É tão ruim, quando alguém estraga alimento, quando alguém tem que jogar fora alimento. Nós sabemos, gente, tem pessoas ainda hoje que estão morrendo de fome. E então manda recolher. E o evangelista ainda acrescenta: sabe quantas pessoas eram? Eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, todos, sem exceção, são chamados por Deus a ter a comida cotidiana. Nós rezamos do Pai Nosso, não rezamos? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, que nunca falte o pão na mesa de quem quer que seja. Vamos agora sintetizar, fazer um resumo das leituras bíblicas de hoje. A primeira leitura, Deus chama para beber, Deus chama para comer. Na segunda leitura, nada e ninguém vai nos separar do amor de Jesus Cristo. No Salmo, foi também o convite para que Deus atenda a nossa necessidade. Ele abre a mão dele e vai sempre nos saciar. E o Evangelho, Jesus que multiplica o pão, Jesus, não fala o texto, mas que multiplica o peixe e distribui alimento para as pessoas. No reino de Deus, ninguém pode passar fome. No reino de Deus, ninguém pode passar sede. Que a gente aprenda, eu e você, a saber distribuir, a repartir o que Deus nos dá. E que a gente deixe de lado esse desejo de ficar acumulando. Tem pessoa que só vem a nós, não sabe ajudar ninguém, não sabe repartir. Não. O milagre que Jesus faz é o milagre da partilha, da distribuição. Que nossas comunidades também, muitas vezes a própria comunidade se fecha em si mesmo. Tem aquela comunidade que é rica e tem aquela outra que é pobre. E lá não despertam a consciência de repartir, de ajudar a caminhada dos irmãos. Não pode um irmão ter tudo e outro irmão não ter nada. Se isso acontece, é porque o egoísmo está imperando nas nossas vidas, nas nossas comunidades. Celebraremos, depois de amanhã, dia 4, a festa de São João Maria Vianney, o patrono dos párocos, o patrono do clero. Por isso que neste mês vocacional, o primeiro final de semana, nós falamos sobre os ministérios ordenados, diáconos, padres e bispos. Este santo, é interessante a vida dele. Ele queria ser padre, mas ele era camponês. Ele não sabia ler nem escrever, ele trabalhava na roça com a família, mas quis ser padre. Antes ele entra numa escola para aprender aos 18 anos a ler e escrever. E ele era bastante limitado, numa linguagem bem simples, mas deixa eu acabar de falar, ele era meio burrinho, coitado, tinha dificuldade. Aquele tempo tinha que saber latim para ser padre, e o latim na vida dele era difícil entrar. Estudar teologia, filosofia, era difícil. Ele não conseguiu, foi para o seminário, ficou lá. O pessoal tentava ajudar, mas não conseguiu. Mandaram embora do seminário. Quando ele vai embora, o pároco da paróquia dele sabe que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa de Deus.
Então esse padre começa a dar aulas particulares, a ensinar para que ele caminhe. E o padre vai apresentá-lo novamente ao bispo. O bispo aceita, ele termina os estudos com muita dificuldade. Quando chegou para ordenar padre, o bispo falou para ele: olha, eu vou ordenar você, mas você não vai poder atender confissões. Então, na ordenação, confissões você não pode atender, porque você não tem a capacidade de dar um bom conselho para a pessoa que procura a confissão. Ele, na humildade dele, ele aceita. Só que depois de 3 anos, o bispo dá licença para ele confessar e o manda, sabe, lá no fim do mundo, um buraco, falar cidade, até hoje, Ars, nem cidade é. A população de Ars hoje deve ser mais ou menos 2.000 pessoas. Então era uma vilinha, mas era uma vilinha assim que o pessoal não participava da vida da igreja. E ele vai para lá, e ele fica lá 40 anos, e aquela cidadezinha de nada, ele atende confissões, tem dia que ele fica 15 horas no confessionário. A santidade pessoal dele, ele constrói abrigo para crianças, ele faz uma atividade religiosa sobremaneira, mas também atividade social. E a fama deste homem começa a espalhar nos lugarejos em volta, nas cidades, e espalha na França e fora da França. Membros da Academia Francesa de Letras. Quando ele vivia, ainda tinha, a França, né, tinha um imperador. Pessoal da nobreza de Paris iam até Ars para confessar-se com ele. Então a fama dele de santidade alastrou. E quando ele morre precisamente no dia 4 de agosto, né, de 1859, com 73 anos. O povo já começava a chamá-lo de santo. Ele foi canonizado somente em 1925 pelo Papa Pio XI. E ainda hoje o corpo de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, como ele era chamado, está incólume. Eu tive a alegria de ir 2 vezes a Ars. Quando eu fiz 25 anos de padre, eu me dei de presente uma viagem a Ars e a Lisieux, Santa Teresinha e o Santo Cura d'Ars. Eu queria conhecer, não conhecia. Depois já voltei lá outra vez com um grupo. E é interessante, né? Então, muitas vezes, aos olhos de Deus, não é aquele cara que é brilhante, que é isso, que é aquilo, nada. Aquele que ninguém dá nada. O que Nossa Senhora cantou no Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, por quê? Porque Ele olhou a pequenez da sua serva. Ele olhou aí, eu que não tenho nada. Não, nós temos, esses caras têm a graça de Deus. E que tem a graça de Deus tem tudo. Então, celebrando São João Maria Vianney, ele que o Papa Pio XI proclamou padroeiro dos párocos e dos padres, nós queremos pedir pelos ministros ordenados da nossa diocese, mas de modo todo especial pelos padres. Nós sabemos as dificuldades hoje, né? Nossas paróquias vazias, sem a participação do povo, mas não pode faltar a oração pelo padre, a oração pelo diácono, a oração pelo bispo. Nós somos chamados a rezar e pedir a Deus a graça, que Ele suscite, que Ele faça aparecer jovens que queiram segui-lo no sacerdócio, no diaconato permanente, que queiram segui-lo na vida religiosa, na vida matrimonial, engajada na comunidade. Vamos também nos lembrar com carinho de todos os padres e diáconos que passaram pelas nossas vidas. Aqueles que nos batizaram, aqueles que deram a primeira Eucaristia, que atenderam nossas confissões, quando casamos, aquele que abençoou nosso casamento, quando ficamos doentes, aquele que foi dar a unção dos enfermos, quando tivemos
familiares falecidos, aquele que foi fazer a oração de despedida para nós, aquele que sempre celebra a Eucaristia, transformando o pão e o vinho no corpo e no sangue do nosso Deus. Ninguém é padre para si mesmo, ninguém é diácono para si mesmo, ninguém é bispo para si mesmo. São constituídos para servir, para animar a comunidade, animar o povo de Deus. Então que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe todos os nossos ministros ordenados, e apesar de nossas falhas, apesar de nossos pecados, que nós sempre possamos corresponder a esse amor de Deus que nos envia a amar o nosso povo, a ser presença de Deus nas nossas comunidades. Amém. E agora juntos vamos professar a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com a Eucaristia, o Senhor repete todos os dias o milagre da multiplicação. Roguemos com confiança pela Igreja e pelas necessidades de toda a humanidade, dizendo após cada pedido: esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Vamos repetir, por favor? Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Fortalecei, Senhor, vossa Igreja, para que permaneça comprometido com vosso reino de justiça e firme diante dos obstáculos, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Abençoai nosso pároco e todos os ministros ordenados e dai-lhes alegria no exercício da missão, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Iluminai nossos governantes para que se empenhem contra a injustiça e a miséria e a favor da dignidade de cada habitante de nosso país. Nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Formai na sociedade a plena consciência de que a alimentação é necessidade básica do ser humano e motivai a solidariedade com os necessitados. Nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Acolher em nosso reino nossos irmãos e irmãs falecidas, para que se firme em nós a certeza de que nada nos separará do amor de Cristo. Nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Vamos rezar por aquelas que neste período de pandemia estão medrosos, estão preocupados, estão desanimados. Vai passar. Deus sempre estende a sua mão. Vamos com confiança pedir a Ele, pela intercessão de Nossa Senhora, que nos livre desta pandemia, que o quanto antes surjam as vacinas para eliminar esta doença. Nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Senhor Deus, vós nos saciais com o pão da palavra e da Eucaristia. Concedei que não falte o pão do corpo à mesa dos vossos filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor.
das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Orai, irmãs e irmãos, para que esta missa seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. No próximo domingo, na Catedral de Piracicaba, será ordenado padre o diácono Robson. Ele é aqui natural de Rio Claro. Então vamos pedir as bênçãos de Deus para o novo padre da nossa diocese e seu ministério. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos
e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de Jesus, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo de Piracicaba, Fernando, os padres, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De modo especial, nossos paroquianos, familiares, amigos, e José Sevieiro e Maria Tricânico Delbu, por quem celebramos hoje. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Finalmente, ó Pai querido, vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos a alegria de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, venerada aqui na nossa paróquia com o título de Nossa Senhora do Imaculado Coração, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São João Maria Vianney, o cura d'Ars, Santa Clara, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, Santa Teresinha, Santa Teresa de Calcutá, e todos os que neste mundo vos servirão, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E agora, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, vamos rezar uns pelos outros, rezar de modo especial por todos os doentes com o coronavírus, pedindo a Deus a saúde para que se recuperem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Livrai-nos do coronavírus e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comer. Vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Sem este pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e
nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito eterno pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comer. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora, na liturgia diária, vamos juntos rezar a antífona da comunhão. Vós nos destes, Senhor, o pão do céu, que contém todo o sabor e satisfaz todo o paladar. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, por favor, peguem a folhinha verde. Aqueles que nos acompanham através do Face, já deve estar aí na tela a oração a Nossa Senhora contra o coronavírus. Com muita fé, nós pedimos a Deus, pela intercessão de Maria Santíssima, que o quanto antes acabe esta pandemia e que dê cura a tantos que estão infectados com este vírus. Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a nossa salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus humanado, que por nós expirou na cruz. Que pedireis, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da divina majestade. Dissipai a cruel peste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagastes da serpente enganadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege não resiste à vossa prece.
Amém. Por gentileza, queiram assentar-se para os avisos. Nós teremos então no próximo sábado o início do tríduo preparatório à festa de Santa Clara, que é uma das madroeiras de uma de nossas comunidades. Então, a missa será sempre às 18h30. Então, sábado próximo, não teremos missa aqui na Matriz às 17 horas, às 5 da tarde. Durante o tríduo e na festa de Santa Clara, que é dia 11, terça-feira, as missas serão às 18h30, lá na Capela Santa Clara, no Jardim Santa Clara, bem na frente do SESI. Cada dia, 5 representantes de cada uma das comunidades, variando, né? Um dia 2, no outro dia outras 2, e algumas pessoas, não pode passar de 10 pessoas, nós teremos as missas. E este ano, devido à pandemia, não teremos quermesse, não teremos bingo, não teremos almoço ou jantar de confraternização. A festa vai ficar mesmo mais estrita à parte religiosa. E no dia 11, que é terça-feira, dia de Santa Clara, nós teremos lá na capela, das 8 da manhã às 6 da tarde, a recitação das 1000 Ave Marias. Vamos rezar 20 terços. Cada comunidade constituída vai rezar o rosário todo. Agora o rosário são 4 terços. Mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. E vamos se revezando. Não pode ter muita gente, então vai ter sempre representante das comunidades, em torno de 20 pessoas. No final de cada terço, de meia e meia hora, após uma breve preparação, aqueles que quiserem comungar, será distribuída a Santíssima Eucaristia. No próximo sábado, nós vamos fazer, em frente à Capela Santa Clara, e também em frente à Capela Santa Rosa de Lima, no Jardim Progresso, uma coleta de mantimentos. Então, doação de mantimentos em sistema drive-thru. Depois, os vicentinos distribuirão esses alimentos para as 50 famílias assistidas aqui na nossa paróquia. Então, vai de carro, leva o alimento, não sai do carro, vai ter gente lá para receber na frente das 2 capelas, das 9 da manhã até o meio-dia. Das 9 ao meio-dia. Se alguém tiver dificuldade, pode encaminhar aqui na secretaria da nossa paróquia, que depois os vicentinos recolhem e distribuem para todas as famílias assistidas. Então essa será a festa de Santa Clara. Vamos ter também, estamos vendendo pizza pronta em 3 sabores: calabresa, mussarela e portuguesa. R$ 26,00 uma pizza, 2,50. Graças a Deus, o pessoal está ajudando, está colaborando. Nós fizemos 600 tiquezinhos e eu sei, já fui informado, que já estão acabando, a tal ponto que tivemos que providenciar mais 100. Alguém veio falar comigo: não, padre, faz já 1000 de uma vez. Falei: não, gente, calma, vamos fazer mais 100 e acabou. Quem quiser, vai aí nas nossas comunidades, na secretaria, faz a encomenda direitinho. E no dia 29 de agosto, um sábado, aqui no nosso centro pastoral, ao lado da Matriz, vão ser entregues as pizzas. Então, mais uma vez, durante o tríduo e o dia de Santa Clara, de 8 a 11, a missa vai ser, as missas somente serão na Capela Santa Clara. Inclusive, a missa pelos pais é junto com o tríduo, lá na Santa Clara. Rezaremos por todos os pais da paróquia, vivos e aqueles falecidos. Então, não teremos missas aqui na Matriz. Dia 23 de agosto é dia de Santa Rosa de Lima, outra madroeira de outra comunidade. Lá também é o mesmo esquema. Vai ter o tríduo e vai ter a missa festiva no dia 23. Só que lá
no dia 23, vamos fazer das 8 da manhã às 6 da tarde, meia hora cada grupo, cada representantes das comunidades, de adoração ao Santíssimo Sacramento. O padre vai lá na capela expor o Santíssimo às 8 e nós vamos revezando em oração. Também de meia em meia hora terá a distribuição da Santíssima Eucaristia, naquele domingo, dia 23. Tá ok? Então, o esquema das nossas festas, neste ano tão diferente. Ainda continuamos vendendo nas comunidades a rifa de ovos de Páscoa. Um ovo de 3 quilos, de 2 e de 1 de chocolate. A loteria foi transferida para o dia 15 de agosto. Custa R$2. Aqueles que ainda não compraram, procurem aí na secretaria, a equipe do dízimo, que fica sempre aí nas portas das nossas igrejas, e com isso colaboram, ajudam. Tá ok? Então vamos agora dar a bênção, lembrando mais uma vez então, que sábado e domingo, dentro do tríduo de Santa Clara, rezaremos pelos pais vivos e falecidos. Não há necessidade de ficar dizendo o nome, nem o meu pai eu digo o nome. Rezaremos por todos os pais e por vivos e falecidos, agradecendo a Deus o Pai que Ele deu para cada um de nós. Nós estamos também querendo começar a transmissão da missa, não somente pelo Facebook, mas também pelo YouTube. Então, nesta semana já vamos fazer o teste, e neste período. Então, você que está aqui ouvindo, você que está acompanhando pelo Face, é tão fácil. Puxa lá, né? Baixa o YouTube, depois você entra, pesquisa a palavra Imaculado, espaço RC, Rio Claro. Imaculado RC. Entra, inscreve, está escrito lá inscrição. Se aperta, inscreve, depois tem o sininho, se aperta para receber a notificação. Nós já estamos com mais de 600 inscritos, mas precisamos ter no mínimo 1000. Então, se todo mundo dá uma colaboração, se inscreve, passa para os amigos, para os parentes, nesta semana a gente consegue atingir os 1000 e a gente vai começar a transmissão. Mas tem um probleminha, durante os festejos de Santa Clara e de Santa Rosa, as nossas capelas, elas não têm internet. Então, nós só podemos transmitir através do celular. Então, lá não teremos YouTube. Então, se tudo correr bem, a partir de setembro, a gente começa a transmitir ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube. Agora, a tarefa próxima, mais para frente, até o final do ano, nós queremos também começar pelo Instagram. Estamos comprando os equipamentos devagarzinho, sem pressa, mas para que todos possam, aqueles que quiserem, acompanhar por um desses meios de comunicação e participar das nossas celebrações. Se Deus quiser, acabando a pandemia, nos finais de semana, sempre no sábado e no domingo, a gente vai transmitir ao menos uma missa no sábado e uma missa no domingo, através desses instrumentos da comunicação. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Agradecendo a participação de vocês aqui na nossa matriz, de vocês que nos acompanham pelo Facebook, pedindo um bom mês de agosto para todos, mês vocacional, pedindo muita paz, pedindo saúde, uma boa semana para todos, pela intercessão de Nossa Senhora do Imaculado Coração, de São José, de São João Maria Vianney, Santa Clara, Santa Rita de Cássia, Santa Rosa de Lima, Santa Teresinha e Santa Teresa de Calcutá. Abençoe-lhes o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom domingo, caminhe em paz, que Jesus e Nossa Senhora os acompanhem. Amém. Graças a Deus. Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão.
Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do Teu povo, te escuto de novo chamando por mim.